Vamos definir agora uma transação para registrar as atrações turísticas. Vamos em Novo, Objeto. Chamaremos essa transação de Attraction. Para cada atração turística que nos pediram para registrar, o nome dela mesma, o país a qual pertence, uma imagem da atração turística e uma categoria que descreva se é um monumento, um museu, entretenimento, etc. Chamaremos de Attraction ID o atributo-chave desta transação. Lembremos sempre de digitar ponto para que Genexus nos sugira o prefixo e assim evitemos erros de escrita. Completamos o nome do atributo-chave e vamos definir seu tipo como numérico de 4 dígitos, do mesmo modo que fizemos com o cliente Customer ID. Como seguramente necessitamos definir mais identificadores, seria uma boa ideia definir um tipo de dado comum para todos os identificadores. Por exemplo, um modelo que poderíamos chamar ID, que seja numérico de 4 dígitos. Este modelo de dado criado se chama domínio. Por exemplo, uma vez criado o domínio ID, podemos fazer com que vários atributos sejam do tipo ID, e todos seriam numéricos de 4 dígitos. Tem grande vantagem de que se amanhã necessitamos modificar esta definição, porque em vez de numérico de 4, necessitamos que os identificadores sejam numérico de 6, modificar a definição de domínio será suficiente para que todos os atributos que estejam baseados neste domínio se modifiquem com um só passo. Para defini-lo, pressionamos o tabulador e na coluna do modelo escrevemos ID igual N. Vemos que se autocompletará com numeric. E deixamos o valor sugerido automaticamente de 4 dígitos. Clicamos em Enter e vemos que o atributo Attraction ID ficou agora definido como o do modelo ID. Vamos ver agora as propriedades do atributo Attraction ID. Estando posicionado sobre o atributo Attraction ID e pressionando F4, esta janela nos mostrará e permitirá mudar várias características do atributo. Vemos aqui que o atributo está baseado em domínio ID e, portanto, ficou definido como numérico de 4 dígitos. Vejamos que as propriedades podem ser ordenadas alfabeticamente. E vemos aqui, por exemplo, a propriedade AutoNumber. Esta propriedade automática tem o valor false e, se mudamos para true, passariam a enumerar-se correlativamente e automaticamente todas as atrações novas que fossem incluídas, ou seja, cada vez que entre uma atração, o atributo Attraction ID atribuirá a ela automaticamente um número novo, que dará sequência ao último existente. Aqui estaríamos configurando então a propriedade AutoNumber pontualmente para este atributo identificador Attraction ID. Outra alternativa seria configurar a mesma propriedade para o domínio ID que criamos, para que quando continuemos definindo atributos identificadores de transações, possamos atribuir a eles o domínio ID. Assim, herdariam todo o definido para o domínio, por exemplo, o tipo de dados e todas as propriedades configuradas. Para ver os domínios definidos, vamos a Knowledge Base Navigator, Folder View e fazemos clique duplo em Domains. Aqui podemos definir e editar domínios de forma similar a quando definimos atributos. Fazemos clique sobre o domínio ID e a janela de propriedades se renova, mostrando as propriedades deste domínio. Localizamos a propriedade AutoNumber e a configuramos com o valor True. E isto fará com que todos os atributos que sejam do tipo ID enumerem-se correlativamente de forma automática. Voltemos à janela de estrutura de transação Attraction e passemos agora sim a definir o segundo atributo da mesma. Definimos o atributo Attraction Name. Aqui também aproveitamos para criar o domínio name do tipo 50 caracteres e definimos o atributo Attraction Name do tipo name. Agora precisamos de um atributo para registrar o país da atração turística. Poderíamos definir um atributo Attraction Country com 50 caracteres no momento de entrar os dados e escrever o nome do país. Agora, o que aconteceria se quiséssemos registrar duas atrações turísticas do mesmo país? Deveríamos registrar o mesmo nome de país em duas oportunidades e cuidamos de digitá-lo exatamente igual, porque depois talvez necessitemos buscar todas as atrações de um dado país e, para isso, o país deve ter sido escrito sempre igual. Vejamos esta situação.
Suponhamos que temos registradas várias atrações com seu respectivo país. Por exemplo, temos uma atração com o identificador 1, chamada Museu do Louvre, que está na França. Uma atração com o identificador 2, que se chama Grande Muralha e está na China. E uma atração com o ID igual a 3, a Torre Eiffel, que está também na França. Sabemos que o Museu do Louvre está na França e que a Torre Eiffel também está na França, mas por equívoco ou desconhecimento, escrevemos de maneira distinta o nome do país. Aqui escrevemos França com um N a mais. Então, para o sistema, este país não é o mesmo que este. Isso pode ocorrer. Essa solução não serve. Parece mais razoável registrar o país de uma só vez, em um só lugar, e após cada atração, fazer referência ao identificador do país correspondente. Ou seja, deveríamos definir algo assim: um lugar com os países armazenados, e nas atrações, fazemos referência ao identificador do país. O Louvre está na França, país 2. A Muralha da China, 3. E a Torre Eiffel na França, também 2. Para definir isso em Genexus, criaremos uma transação para registrar os países e depois veremos a forma de atribuir a cada atração um país.